Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fazendo de cada uma delas a própria bênção, a própria fonte. Que esta segunda-feira seja a melhor de todas que você já vivenciou até aqui. Essa semana seja assim. Essa é a vontade de Deus, que você seja uma pessoa alegre, feliz, pacífica, que você seja uma pessoa que leve a paz por onde passar. É isso que Deus quer que você faça, que você exale o aroma, o perfume do Senhor Jesus Cristo, por onde quer que você vá. Mas o texto que nós temos para vocês hoje está em Lamentações de Jeremias. Jeremias diz assim, olha só, o profeta Jeremias, ele diz que bom é o Senhor para os que nele esperam, ou para os que esperam por ele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. São palavras gloriosas, são palavras que instruem os que temem a Deus. São palavras que vêm ao encontro da alma humana, são palavras que vêm ao encontro daquele que está sofrendo, aquele que está passando por dificuldades, por lutas, tribulações, que afinal de contas todos passamos. Mas o bacana é que ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por ele, que contam com ele. Às vezes você, eu, cada um de nós, fica esperando por alguém, por uma pessoa que a gente confia e etc. e tal, e fica confiando. Aí chega no final, aquela criatura nos trai, aquela criatura se conduz de forma inconveniente, quer dizer, frustra os seus planos, e Deus permite que isso aconteça para que a gente jamais, em tempo algum, venha confiar no próprio homem, que nós não podemos confiar nem em nós mesmos, quanto mais nos outros. Mas aquele que espera, ou aqueles que esperam, que contam com o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem do Altíssimo Deus, estes verão a bondade de Deus em suas vidas. E eles somam ainda mais dizendo, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E isso também é um outro conselho extraordinário, porque você já reparou, você já deve ter reparado, que quando você tem uma dorzinha de cabeça, uma enxaquecazinha de leve, e você conta, você fala para outras pessoas sobre essa enxaquecazinha, na mesma hora aquela enxaqueca cresce. Você já passou isso com você? Comigo já passou. Às vezes, uma dorzinha de cabeça à toa, mas só porque eu falava com alguém do meu lado que eu estava assim, imediatamente aumentou a dor. Isso significa dizer o seguinte, minha amiga e meu amigo, é um segredo da fé.
Você sabe, pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Depende da palavra que nós confessamos. Então, se a gente confessa as coisas ruins que nós passamos, se nós confessamos, ficamos falando para as pessoas, divulgando aquilo que nós estamos sentindo de ruim, né? Dos nossos fracassos, das nossas frustrações, quanto mais a gente fala de forma negativa, pior fica para nós. Parece que a gente está glorificando a origem daqueles problemas que é o mal. Ora, minha amiga e meu amigo, o profeta, na sua lamentação, diz: bom é ter esperança, bom é ter esperança, ficar na expectativa e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muito legal isso. Preciosíssima essa palavra, muito gloriosa. É claro que quando a pessoa não conhece o Senhor, ela não tem esperança nele, ela não confia nele, ela não depende dele, ela fica na dependência da sua carne, da sua força, do seu braço, da sua sabedoria, da sua influência, do seu poder, do seu dinheiro, enfim, ela depende de tudo, menos de Deus. Mas quando a pessoa conhece o Altíssimo, ela espera nele em silêncio, espera pela sua salvação em silêncio. Ora, como é glorioso saber que em silêncio aguardamos a salvação do nosso Deus. Por exemplo, veja só, nós estamos vendo o mundo desabando, nós estamos vendo os fins dos tempos. Você sabe que na época de Noé, Jesus disse, na época de Noé, eles casavam-se e davam-se, entregavam-se ao casamento. Quer dizer, eles se entregavam ao sexo indiscriminadamente, desordenadamente, segundo a vontade da carne. E quando veio o dilúvio, matou a todos, exceto Noé e a sua família. Só ele foi considerado justo naquele tempo, que não havia bilhões de pessoas na Terra, mas por causa da situação caótica do pecado, Deus enviou o dilúvio. A mesma coisa aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Deus viu o pecado de Sodoma e Gomorra, então ele enviou fogo, consumiu aquelas duas cidades. E isso por causa do agravante que era o pecado. Agora você imagine como Deus deve estar hoje, agora, nesse momento, nesta segunda-feira, avaliando a podridão desse mundo. Quando as crianças são feitas de bonecos, são feitas de prostitutas, elas são abusadas, mesmo antes de entrarem na idade da razão. Elas são abusadas, são marcadas, são, digamos assim, destruídas na sua inocência, roubadas a sua inocência. E isso não apenas os adultos que fazem isso com as crianças, a violência, a maldade, a perversidade, a crueldade, o amor, o apego excessivo ao dinheiro. Então, essas coisas todas têm somado um pecado enorme. Você acha que nós não estamos vivendo já nos últimos tempos? Não, eu creio. Eu creio que aparentemente o diabo está ganhando,
o diabo está destruindo, o diabo está arrasando com as sociedades, mas isso para mim soa como que o princípio das dores, soa como a volta eminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho essa esperança dentro de mim, que o meu Senhor virá muito breve. Certamente a nossa geração, a geração atual, não vai passar sem antes de ver a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo mundo está sabendo da verdade. A palavra de Deus está sendo divulgada de forma que ninguém pode dizer, eu não sabia. Todos estão sabendo. Nós temos aí as novelas de Jesus, a novela do Apocalipse, nós temos novelas do Rico e Lázaro, que mostra para onde vão as pessoas que confiam na sua força, na sua riqueza, e mostra para onde vão as pessoas que mantêm a sua fidelidade, a sua fé no Senhor dos Exércitos. Isso está assim patente, ninguém pode negar. Então, eu fico satisfeito porque Deus tem conservado a minha esperança. Graças a Deus, a minha fé, a minha esperança na minha salvação. Então, nós estamos divulgando, nós estamos falando, nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos exortando, nós estamos, enfim, semeando a palavra de Deus. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, vai fazer o quê? Então, minha amiga e meu amigo, o nosso Senhor está às portas. Mas aqueles que dependem dele, aqueles que confiam nele, aqueles que contam com ele e mantêm a sua boca fechada em silêncio, com a esperança na salvação do Senhor, do Altíssimo, esses serão bem-aventurados. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.